Eu cheguei na cabana e eu entrei rápido. E foi o mesmo alívio de quando a gente tá com medo à noite e cobre a cabeça. Uma falsa segurança. Eu sou o Emílio Sanches e eu sou de Denver, Colorado. É um estado incrível, cheio de montanhas e vida. Eu amo fazer atividades ao ar livre e aqui pouquíssimas pessoas costumam ficar em casa. Minha família tem uma cabana em Red River, no Novo México. Deve ser umas 7 horas de carro de Denver e ela fica bem no coração da floresta. Quando eu tinha 13 anos, eu gostava de explorar a floresta. Me imaginava como um SEAL fazendo uma missão de exploração ou espionagem. Era o máximo. Era uma floresta muito viva, lembro perfeitamente do vento na copa das árvores e os sons dos pássaros. Era muito legal. E foi nessa época que o que eu vou contar aconteceu. Meus pais, meus tios e tias tiraram um final de semana para ficarmos em família. Aquela cabana era tipo o ponto de encontro da nossa família. E era umas 6:30 da manhã e todos foram para a beira do lago, uns 5 minutos a pé da cabana, para pescar. Eles levaram as coisas para todo mundo tomar café lá. E a ideia era comer os peixes no almoço. Eu estava muito empolgado com um jogo novo de Pokémon que tinha acabado de lançar para o meu Game Boy. E onde eu ia, aquele jogo estava comigo. Depois de uns 20 minutos que eu estava na beira do lago, a bateria descarregou. E eu disse para os meus pais que iria voltar até a cabana para pegar a bateria reserva. É realmente muito perto e não há perigo nenhum ali. Apesar de estarmos no meio da floresta, Red River é um lugar onde muitas pessoas vão para passear e acampar. Mas foi quando tudo mudou. Eu não sei explicar, mas aquela sensação de estar sendo observado, ela nunca mente. Alguma coisa em nós consegue perceber o que às vezes os nossos olhos não enxergam. E depois de uns 2 minutos caminhando, eu sentia meu corpo arrepiar todo e aquela sensação de estar sendo observado por algo no meio das árvores. Então eu decidi correr, eu estava com medo. Eu cheguei na cabana, entrei rápido e foi o mesmo alívio de quando estamos com medo à noite e cobrimos a cabeça. Uma falsa segurança. Meu coração estava acelerado, eu conseguia ouvi-lo dentro dos meus ouvidos. Depois de alguns minutos eu me acalmei e foi quando eu ouvi como se fosse alguém andando longe na estrada de acesso da cabana. Eu fui até na janela, imaginando que podia ser algum dos meus parentes ou meu pai vindo buscar algo que ele tinha esquecido. Eu olhei por entre a fresta da cortina e tinha uma névoa baixa do lado de fora. Mas eu não lembro dela no caminho enquanto voltava para a cabana. Sem contar que já devia ser umas 7 horas da manhã, aquilo não era normal. Mas também não era anormal, era só estranho. Não tinha ninguém lá fora, até que eu o avistei. Ele devia estar a uns 50 metros de distância, no meio das árvores, parado, imóvel. O melhor que eu posso descrevê-lo é com pernas que tinham 2 articulações, ele era muito magro, era esquelético e parecia ter uma cor acinzentada. A cabeça dele era como o crânio de um cervo e com galhadas enormes. Aquilo parecia não ter olhos. Eram apenas buracos negros. Ele devia ter uns 2 metros de altura. Ele parecia me encarar. Mesmo olhando por uma fresta, eu sentia que ele estava me encarando. Eu tive certeza na hora que aquilo não era humano. Eu me agachei bem rápido e fiquei embaixo da janela. Eu ouvi os passos sobre o cascalho da estrada e depois mais uns 4 passos. Foi quando eu engatinhei até a porta da cabana e virei a chave. Eu escutei ele pisando na madeira da varanda, então eu comecei a escutar a voz da minha mãe pedindo para entrar. Deixa eu entrar! Abre essa porta! Não me deixa aqui fora! E cada vez que eu não respondia, a voz ficava mais distorcida, mais grave e mais irritada. Era a voz da minha mãe.
Eu não sabia se aquilo era coisa da minha cabeça. Então aquela coisa começou a dar murros na parede da cabana e continuava falando: me deixa entrar agora, eu quero entrar. Eu não abri a porta. Não tinha como ser minha mãe. Era aquela criatura que estava imitando a voz da minha mãe. E num instante ela parou de pedir para entrar e de bater. Eu ouvi os passos saindo da varanda, depois sobre o cascalho. Então, silêncio. Eu ainda fiquei uns minutos agachado. Eu estava completamente em pânico, com as mãos tapando os ouvidos e o meu coração parecia que ia explodir no meu peito. Então eu fui criando coragem, engatinhei até a janela para olhar. Não tinha mais nada, não tinha mais neblina, estava tudo normal. Eu não tinha coragem de sair daquela cabana. E não sei quanto tempo passou até que o meu pai chegou na cabana. Quando ele tentou abrir a porta, ela estava trancada e eu me lembro de dar um pulo quando ele forçou a maçaneta. Ele começou a bater na porta e chamar meu nome. E se fosse aquela coisa de novo? Então ele chegou da janela, tinha um jeito de abrir o trinco com alguma coisa bem fina que passasse pela fresta. E quando eu vi a silhueta dele, lembro de correr e abrir a porta. Eu me agarrei na cintura dele e chorava descontroladamente. Eu não conseguia falar, eu só chorava e soluçava. Depois de alguns minutos ele me acalmou, me deu um copo de água com açúcar e eu contei tudo o que tinha acontecido. Óbvio que ele não acreditou e disse que talvez eu tivesse caído no sono e tido um pesadelo. Todas as semanas, ao menos uma vez, eu ainda sonho com aquela coisa. Ela sempre tá lá, em pé, me encarando e pedindo para entrar.